Hoje eu vou falar sobre jovens, crianças e até já adultos, tá? Que têm problemas seríssimos de concentração, de aprendizado, problemas para se lançar na vida, que eles ficam sem força para se lançar na vida, tá? Em que é que a regressão de memória pode ajudar, tá? A regressão de memória, repara, a maioria dessas crianças, desses jovens, geralmente eles têm problemas de famílias disfuncionais, tá? O Freud, eu sou psicanalista também, tá? E o Freud dizia que a formação da personalidade se dá até aos 7 anos de idade. Como as famílias hoje estão muito disfuncionais, os filhos, que é o tal do complexo de Édipo, que o Freud fala, né? Os filhos são criados ou sem pai, ou sem mãe, né? Ou só a mãe que cria, ou só o pai que cria, tá? Automaticamente ali se dá o complexo de Édipo, que o Freud fala, tá? E também tem o maior problema também de concentração, principalmente da aprendizado, concentração, falta de força para seguir, é exatamente a gestação. A maioria hoje em dia das mães tem muitos problemas na gestação, conflitos com os filhos, com os maridos, né? Conflitos com o marido, muito trabalho, muita ansiedade, tudo. A mãe, ela hoje faz tudo, né? E então, repara, tudo que a mãe sente, o filho sente. E ele grava, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu tratei já um adulto, né, de 30 e tantos anos, em que ele dizia: eu não tenho força, eu quero fazer as coisas, eu quero estudar, eu quero fazer isso, quero aquilo, mas eu não tenho força. Eu até começo, mas não termino. Não tenho força para terminar. Aí então a regressão de memória, repara, é uma regressão direta, ela vai direto na causa, Aí eu mandei ele rever a parte toda da infância dele. Foi uma infância maravilhosa, ele não tinha nada na infância. Foi uma infância totalmente da família, bem funcional, não teve problema nenhum na infância, tá? Aí mandei ali na gestação dele, até ele se visualizar depois do nascido, que na gestação geralmente o paciente só sente, porque ele não vê nada, ele está dentro da barriga da mãe, né? Mas aí quando depois do nascido, aí ele já se vê que nasceu, tá? Ele se vê e fala tudo que ele sente ali naquele momento. E então, o problema dele foi exatamente no nascimento. E ele fez tanta força para nascer, porque ele não sabia disso, tá? Ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E aí ele fez uma força enorme para nascer, muito grande. O sofrimento que ele teve, ele ficou uma hora e meia de sofrimento, e ele diz, como se estivesse realmente sem ar, sem respiração, sem nada. E aí ele, até que foi melhorando, foi resgatando aquilo, foi melhorando. Mas ele teve que fazer 3 sessões de renascimento para conseguir liberar toda a emoção que ele sentiu ali, ou que era como se estivesse realmente morrendo. E aí ele foi perguntar à mãe dele: mãe, eu tenho problema quando eu nasci? Aí ela disse: teve, você ficou muito tempo. Nasceu até com um lado do teu crânio amassado, que você fez tanta força para nascer que não conseguia nascer. E um médico passou do lado da doutora que estava fazendo parto e disse assim para ela: ó, doutora, tem outros meios de se fazer parto, sem ser parto natural. E aí ela partiu para a cesariana, tá? Então ele nasceu de cesariana, né? Então nessas 3 sessões ele resgatou totalmente. Ele ficou outra criança, tá? Hoje em dia, o que tem de síndromes aí em crianças é uma coisa impressionante, tá? É uma coisa impressionante. E a maioria dessas crianças, elas podiam ser resgatadas para não deixar de tomar esses remédios fortes desde criança que vão arrebentar com ela, se elas resgatassem exatamente as emoções.
É só levar na causa. As crianças têm uma facilidade enorme de entrar num estado de hipnose, num estado de relaxamento, que é uma coisa impressionante, tá? A partir mais ou menos dos 9 anos de idade, tá? Às vezes, a 8 anos já consegue, tá? Mas a partir mais ou menos de 9 anos de idade. Então, é uma coisa assim impressionante. Elas têm facilidade. Ora, você faz a gestação dessas crianças, resgatando tudo que ela sentiu ali de negativo durante os 9 meses de gestação, nascimento, e faz até esses 9 anos de idade, tudo de negativo que aconteceu com ela ali. Muitas vezes tem o luto, que é a perda do pai, que vai embora, está de separação. Quando ela resgata todos esses sentimentos, tá? Todos esses sentimentos, ela se cura. Aí tem criança cheia de tique, cheia de coisa. Tudo isso são problemas emocionais que ela pode resgatar. Peguei uma criança no nascimento dela, na gestação dela. Você não tem ideia do que essa criança sofreu. E agora, há pouco tempo, uma menina de 19 anos, que problema seríssimo no colégio, problema, inclusive de o colégio mandar ela para casa e mandar a prova para casa, que não, realmente ela tinha problemas seríssimos com os colegas, né? Para se adaptar, com 19 anos, uma menina cheia de problemas. Quando eu fiz a gestação dela, eu digo assim, ela deve ter problema na gestação. Fiz a gestação dela, gente, ela ficou quase 2 horas resgatando sentimentos que ela absorveu na gestação. Quando acabou, eu perguntei para ela já tinha 19 anos, eu perguntei para ela, a mãe dela estava do lado de fora, eu digo assim, eu posso perguntar para a tua mãe como é que foi a tua gestação? Ela disse, pode. Quando eu perguntei para a mãe, como é que foi a gestação dela? Ela começou a chorar. Ela foi doada, logo que nasceu, foi doada. Ela não foi criada pela mãe nunca, nem pelo pai. Ela foi doada por tios. Os tios aí criaram ela. Aí a mãe começou a chorar. A mãe confirmou que realmente ela tentou tirar, tentou de tudo, porque ela não queria que ela nascesse. Então, ela resgatou aquilo tudo, sente logo outra pessoa, modifica tudo. É lógico que tem que trabalhar depois, resgatar todos os sentimentos e emoções negativas a partir dali que ela foi recebendo até os 7 anos, e depois, além de receber depois de 7 anos, ela vive também. É diferente, tá? A criança até os 7 anos de idade, ela só recebe, ela não absorve. Uma criança na infância, tá? Brincando com a outra, uma dá um tapa na outra, ela começa a chorar, tá? Daqui a 2 minutos já estão brincando novamente, porque ela ali recebeu na hora, mas não guardou. E a partir de uma certa idade, mais ou menos 7, 8 anos de idade, além dela receber aquele sentimento, ela vive aquele sentimento. Por exemplo, raiva. Ora, quanto tempo, às vezes uma pessoa fica com raiva a vida toda, então ela vive raiva a vida toda de uma outra pessoa. Ela recebeu num momento e depois passa a viver aqueles arquivos de raiva, vai formando arquivos de raiva durante uma vida inteira daquela pessoa. Então são sentimentos e emoções negativas que tem que resgatar aqueles arquivos. Tem que resgatar do que o Freud chamava de inconsciente, que é o nosso corpo emocional. Quando resgata, realmente acaba o problema. Então, olha só, a hipnose é junto com a regressão de memória, tá? A hipnose é para levar a pessoa ao relaxamento, tá? E a hipnose clínica, a função da hipnose clínica é essa, é levar a pessoa ao relaxamento. A hipnose palco é divertir as pessoas no palco, tá? Mas é a mesma hipnose, tá? Então, a hipnose clínica é para levar a pessoa ao relaxamento. Aí depois, então, é que dá a oportunidade de ir no corpo emocional, que o Freud chamava de inconsciente, e Jung chamava de subconsciente, que é a mesma coisa, tá? E resgatar esses arquivos de sentimentos, emoções negativas, traumas, bloqueios, tá bom? E se vocês quiserem realmente se comunicar comigo, aí vocês olham aí o telefone, tem tudo aí embaixo, tá bom? Obrigado.